Iniciando mais um vídeo aqui pro canal para vocês, pessoal, e hoje eu vou atender alguns comentários que deixaram no meus outros vídeos que eu falei sobre a panela mexedora da Shopee, que eu recebi alguns comentários com dúvidas a respeito de como chegar no ponto certo usando a panela, no ponto de brigadeiro de enrolar ou no ponto de recheio. E hoje eu tenho recheio de bolo para fazer, então eu vou mostrar para vocês como que eu controlo, né? Porque a panela, normal como todas as outras, tu bota ali para mexer e tu tem que cuidar o ponto, né? Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o uso dessa panela, que pra quem não sabe eu tenho uma panela mexedora que eu comprei na Shopee, né? Que ela é muito mais em conta do que as mais tradicionais, vamos dizer assim. Tem mais 2 vídeos aqui no canal falando sobre ela, porque ela deu bastante pano pra manga, então eu já tô no 3º vídeo a respeito dela. Então agora eu vou mostrar, quem quer saber mais sobre a panela, tem outros vídeos aqui no canal, mas hoje é especificamente sobre o ponto do recheio, mais específico para bolo, né? Porque hoje eu não tenho docinho para enrolar, então eu não vou mostrar esse ponto, mas eu vou mostrar certinho como é que eu cuido e vocês vão ver que chega no ponto bem rápido de recheio, né? Mostrar rapidinho aqui pra vocês o motor, ó, essa aqui que é a panela, pra quem não conhece, é a parte de baixo, né? Aí tem a panela. Então eu vou dar algumas dicas pra vocês a respeito do recheio e vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu cuido do ponto. Primeira dica que eu tenho pra vocês, pra dar pra vocês, muitíssimo importante, que eu errei muito no início, nas primeiras vezes que eu usei a panela, eu errei o ponto de tudo, do docinho de enrolado, o recheio, foi um terror, quase que eu desisto dela. Mas por quê? Porque eu achava que se eu colocasse numa boca com fogo muito forte, o doce corria o risco de queimar, porque vocês vão ver que ela mexe, mas ela não mexe uma velocidade muito grande, vamos dizer que nem na mão, que nem quando a gente mexe na mão. Mas esse foi um grande erro. Na verdade, depois eu aprendi, entendi e testei que a gente tem que escolher, aqui do meu fogão é um fogão 6 boca, ó. É um fogão já é bem usadinho, já é velhinho. E das minhas 6 bocas, a maior que eu tenho aqui é esta. Então, uma dica, use uma boca grande com fogo alto. É claro que se vocês têm um fogão daqui a pouco industrial, né, que a chama é muito forte, tu não vai usar ele no máximo. Ou daqui a pouco aqueles fogão que é 5 bocas, que tem uma bem grande no meio, deixa numa altura ali o fogo legal, que seja na metade do caminho, ou se o teu fogão é mais parecido com o meu, sempre é um fogão normal, comum de casa, não é industrial nem nada, então escolha a boca maior que tem fogo e liga ela normal, no máximo, porque isso vai ajudar o teu recheio a ficar pronto muito mais rápido, e quanto mais rápido ele ficar pronto, menos tempo ele vai cozinhar, né, menos vai, porque como é um recheio que vai bastante açúcar, né? Quanto mais tempo ele ficar no fogo, mais risco ele corre de ficar puxa-puxa, né? Então, para ele ficar super cremoso, anotem essa dica. É a maior boca do fogão com a boca na chama mais alta. Enquanto o recheio tá ali na panela, pessoal, que eu tô recém coloquei, agora eu vou ir cuidando do ponto junto com vocês e anotando quanto tempo passou, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu queria falar uma coisa bem importante pra vocês, é que uma coisa que pra alguns pode parecer óbvio, mas pra outros não, porque às vezes... é o micro-ondas. Porque às vezes a gente não se dá de conta, deixa eu só desligar aqui, senão ele vai ficar apitando, que é em questão da quantidade de recheio que a gente coloca na panela. Por exemplo, assim, ó, se tu colocar um creme de leite e um leite condensado,
ele vai pegar o ponto muito rápido. Então, assim, ó, já aconteceu comigo de eu colocar um leite condensado e um creme de leite e me distrair por estar tão acostumada a colocar mais quantidade de recheio. Eu acabei me distraindo e perdeu o ponto, assim, ó, literalmente virou uma bala. Eu tive que fazer bala com o recheio que ficou na panela. Então é muito importante vocês cuidarem disso. Quanto mais quantidade de recheio vocês, se não me engano, ela é 4 litros, quanto mais quantidade de recheio vocês colocarem, mais vai demorar, né, pra pegar o ponto. Nessa panela, especialmente a da Shopee, eu não quis arriscar botar muita quantidade pra ela mexer. Por exemplo, assim, ó, acho que eu já coloquei no máximo 5 leite condensados e 5 creme de leite. Que eu acho que dá metade da panela no máximo. Eu nunca quis arriscar botar mais que isso, né? Porque como a gente já conversou em outros vídeos, né? Ela já deu um probleminha. Quem quiser também saber qual é o probleminha que ela deu, tem que ir lá no outro vídeo ver. No vídeo anterior a esse, sobre a panela. Mas eu não gosto de arriscar, de judiar muito dela, colocar muita quantidade. Porque realmente ela é metade do preço do que as outras panelas valem. Então é natural que ela não vai ter a mesma qualidade, né? Então pra não arriscar, pra não dar problema, eu não gosto de judiar muito dela, botar muita coisa. Mas agora mesmo eu coloquei, vocês viram 2 leite condensados e 2 creme de leite. E eu vou pontuando o tempo ali pra vocês e mostrando certinho como eu faço pra cuidar o ponto e que dá super certo. Normalmente eu sempre acerto dessa maneira que eu costumo cuidar. Agora fazem 25 minutos que o doce tá aqui, que a panela tá mexendo. Vocês veem que já deu bastante diferença no ponto, ó. E olha que legal que a espátula dela passa direitinho, limpa perfeitamente o fundo da panela. Eu acho isso muito legal. Que a gente às vezes fica com medo que grude, né? Mas não. Aí são duas coisas que eu cuido, pessoal. Primeiro é o ponto de como ele cai da espátula. Aqui com ela ainda mexendo mesmo, eu sempre pego um pouquinho na espátula, deixo a espátula um pouquinho virada pra cima, alguns segundinhos, né, porque tá super quente. E aí depois eu viro e vejo como que, ó, ele já tá caindo em blocos. Vocês viram? Ele já não tá mais tão molinho, ó, e ele sempre fica essa abinha aqui, ó, embaixo da espátula, ó, que demora pra cair. Esse é um dos pontos que eu cuido. E outro, quando eu desligo a panela, esse espaço que tá aqui, ó, esse espaço que cria, eu vejo mais ou menos a velocidade que ele leva, que o doce leva para cobrir essa parte. Quando é docinho de enrolar, quando tá no ponto, ele não junta. O lado de cá, vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês na prática. Quando é de enrolar, lembrando que agora é recheio, né? Mas só para vocês entenderem, ó, eu paro a panela bem aqui e vejo a velocidade que o lado de cá se junta com esse, ó. Quando é brigadeiro de enrolar, ele não junta. O ponto certo, assim, tu levantou a espátula, ele caiu em blocos firmes. E essa parte aqui, esse lado de cá, não juntou com o outro, eu vou fazer de novo pra vocês verem. Ó, o lado de cá não juntar com o lado de lá é porque ele já tá em ponto de brigadeiro de enrolar. Nesse caso aqui, nesse ponto que ele já tá certinho no ponto de recheio. Com apenas 25 minutos no fogo, com 2 leite condensados e 2 creme de leite. Na verdade é 2 leite condensados e meio e 1 creme de leite. Agora eu fiz o que? Eu gosto sempre de desligar o fogo, já desliguei, e deixo por mais uns segundinhos ela mexer, só pra ele ficar um pouquinho mais cremoso, mas o ponto é exatamente esse aí que eu disse pra vocês, ó, e lembrando que esse é o ponto de recheio pra boa. Ó, pega um pouquinho na espátula, fica uns segundinhos com a espátula virada pra cima, e aí vira na lateral, ó, ele cai em blocos, mas tu vê que ele tá super cremoso, ó, não é blocos tão firmes quanto seria o de brigadeiro de enrolar. E aí acontece exatamente isso, ó, ele junta, claro que agora ele ficou um tempo, o fogo já tá desligado, né? A gente faz aquele teste de desligar e ele juntar quando o fogo ainda tá ligado. Mas vocês veem que ele tá super cremoso, ó, muito cremoso. Acabei de tirar aqui a parte da espátula e vou mostrar pra vocês exatamente o ponto que ele ficou, ó. Ele agora que já tá uns segundinhos com a panela desligada, ó. Ele fica extremamente cremoso. É exatamente esse ponto que eu gosto de deixar pra fazer recheio de bolo, ó.
Ele cai em blocos, mas é um bloquinho mais longo. Porque aí depois que ele esfriar, ele fica macio e estruturado ainda para poder rechear o bolo. Mostrei pra vocês primeiro sujo de chocolate. Mostrei pra vocês primeiro, então, o brigadeiro o branquinho, que como vocês viram, ficou pronto super rápido, em 25 minutos. Ele já tava pronto exatamente no ponto pra recheio, e provavelmente se deixasse mais uns 5 minutos, ele já chegava no ponto de enrolar. É muito rápido. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença também, né, de tempo. É claro que o tempo vai variar muito de acordo com o fogão de vocês, né, pode variar, não quer dizer exatamente que vai ser esse tempo, mas só pra vocês terem uma noção. E agora eu vou fazer com a mesma quantidade de leite condensado de creme de leite, só que eu vou fazer o de brigadeiro, que normalmente ele fica pronto um pouco mais rápido, né, porque tem o cacau, que aí faz ele estruturar mais rápido, mas eu vou mostrar pra vocês também o ponto, como que eu faço, que é a mesma coisa, mas pra vocês terem ideia de um recheio um pouco diferente, né, que vai um elemento a mais que faz com que ele fique pronto um pouquinho mais rápido. Vou mostrar aqui pra vocês o ponto de brigadeiro, ó, mas que ele ainda não tá no ponto, só pra vocês terem ideia, que eu vou testando, ó. Ó, levanta, fica um pouquinho, mas ele tá caindo, ele não tá caindo em bloquinhos firmezinhos, ó, ele ainda dá uma escorregada. Quando a gente puxa, ó, fica um fiozinho longo aí, esse ele ainda não tá no ponto de recheio. Esse aqui é bem molinho, esse aqui ele estaria mais ou menos um ponto cremoso pra fazer algum recheio de bolo no pote, alguma coisa assim, já estaria bom. Mas só mais uns minutinhos ele já vai estar perfeito. Acho que não passou nem 2 minutos, eu já vou fazer o teste de novo, ó, que eu falei pra vocês de desligar. E ver o tempo, ó, o tempo que ele demora pra se juntar. Como eu disse pra vocês, o de enrolar ele não juntaria, mesmo o fogo ainda estando ligado. E agora, é claro que eu ligo de novo pra não grudar no fundo, não queimar. E agora eu vou pro teste de novo da espátula. De pegar um pouquinho, levanta um pouquinho no ar e vira. Mais um pouquinho, ó, só mais uns 2 minutinhos ele já vai estar no ponto, ó. Tu vê que ele ainda cai um pouquinho mais longo, né, o bloquinho dele ainda estica um pouquinho mais. Só mais uns 2 minutinhos e já vai tá no ponto certinho. Passou mais uns 2 minutinhos só também. Eu já vou pegar aqui, ó, como eu disse pra vocês, ele é muito rápido. Rapidinho ele já chega no ponto. Ó, levanta, segura um pouquinho e vira. É sempre importante, eu gosto de virar e ele ficar com a espátula um pouquinho, ó. Tu já vê que ele já tá bem firme. E esse é o ponto do brigadeiro para recheio. E agora eu já vou desligar o fogo. Eu gosto de desligar o fogo.
E deixar agora uns minutinhos, uns segundinhos na verdade. E agora eu já desligo e já transfiro para vasilha. Acabei de desligar o fogo então e de tirar o motor aqui de cima e ele fica assim, ó. Super mega cremoso também. Lembrando que isso é recheio para bolos, tortas. Ó, ele cai em bloquinhos, mas é um bloquinho bem suave. Mega cremoso. Então, pessoal, o intuito desse vídeo era este mesmo, era mostrar realmente como eu faço para achar o ponto do recheio, tanto do recheio quanto do brigadeiro de enrolar na panela mexedora, especificamente a da Shopee, que é a que eu tenho, porque eu recebi muitos comentários no outro vídeo que eu postei sobre ela, pedindo para que eu explicasse como eu faço, né, porque realmente no início eu tive bastante dificuldade. Até pedi desculpa pra vocês do barulho que tá no fundo, que é da panela de pressão, que eu botei uns leite condensado pra cozinhar aqui, pra fazer doce de leite. E então é assim que eu faço, pessoal. Espero que ajude vocês, né, realmente, mas é aquela coisa, vai depender muito de cada fogão, né, o tempo que vai demorar, o tempo que vai levar. Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, que eu respondo todo mundo. Se vocês quiserem que eu traga outro vídeo falando sobre outro assunto relacionado à panela ou não, também pode deixar aqui nos comentários, tá, pessoal? Não esqueçam de curtir o vídeo, né? Se ajudou vocês, curte, comenta, se quiser compartilhar, compartilha. E até o próximo vídeo.